A arte de Tokyo Revengers é boa mesmo, contando a história de um rapaz que, ao cair nos trilhos do trem, acaba reaparecendo seu passado. Vamos agora analisar o primeiro capítulo do mangá e fazer uma análise inicial sobre os traços e estilo do mangaka. Claro que sei que existe um processo de evolução natural quando falamos de um mangá que já tem diversos capítulos publicados, e por isso mesmo temos um quadro aqui no canal chamado Evolução da Arte. E quando falamos de Tokyo Revengers, já temos quase 300 capítulos na lista, mas aqui a ideia é dar uma impressão inicial para quem ainda não conhece a obra, ou para você que quer ouvir a minha opinião sobre os traços de Ken Wakui, mostrando as características do desenho do autor para que quem se amarra em mangás e em desenhos da cultura oriental possa se tornar fã assim como você, e aí acompanhar a obra do começo ao fim. Então, se você é fã de algum mangá, também deixa a sua sugestão. Essa indicação foi do nosso inscrito Gabriel Moura. Valeu, Gabriel! Então vamos lá. O que achei de Tokyo Revengers? Logo na primeira página, a quantidade de tons de cinza me chamou a atenção, com traçados mais claros, até fiquei na dúvida se era um problema de scan ou era característico do estilo do autor. Aí vi que em seguida havia a mesma ilustração colorida e concluí que talvez isso só fosse uma página especial. De fato, logo em seguida, começamos a história de verdade e a ilustração muda. A primeira construção que aparece na obra tem as proporções corretas e me parece bem trabalhada. O contraste entre o preto e o branco é bem balanceado e temos uma quantidade boa de detalhamento. Inclusive, existe o apoio de elementos flutuantes de escrita que nos ajudam a dar uma emoção a mais e entrosamento com a história. E aí eu me deparo com essa senhora de Bob's. Achei o design bem engraçado e a ideia que ele passa do personagem com essa ilustração é bem clara, a típica vizinha encrenqueira. A proporção da mão em relação ao corpo foi assertiva, mostrando que ela está com a mão mais próxima da gente ao apontar para o personagem. E os traçados que definem os semblantes são bem alocados, apesar de não ter elementos de apoio como achuras e sombreamentos. Ele consegue ser certeiro ao posicionar a papada, o queixo, a verruga e as rugas de expressão. O mesmo acontece com o nosso protagonista, que por ser mais jovem apresenta o rosto ainda menos poluído, praticamente composto somente pelas linhas de contorno, sem nenhum elemento complementar. Alguns elementos de achura surgem por aqui ou acolá, e temos esse sombreamento do nariz, de cima para baixo, que vou observar se faz parte do estilo ou se indica que há alguma iluminação incidente diretamente do alto. Em cenas mais distantes, temos um detalhamento menor, com atenção menor aos personagens, mas nada tão drástico, já que ao mesmo tempo o cenário é bem definido. Vejo até que o autor teve cuidado ao dar o sombreamento embaixo das prateleiras e pés dos personagens. Dá para perceber o teor da superfície que eles estão pisando de maneira muito clara. E é como eu disse, o contraste entre os elementos de background e os primários é bem legal. Enquanto um é cheio de sombras e detalhes, o outro é mais simplificado. Em alguns momentos temos um efeito de retícula, e em cenas de ação o autor consegue entregar uma boa roteirização, inclusive diversificando as características dos elementos. Veja como é bem trabalhado e desenrolado em todos esses quadros na página. E começamos nossa história de fato, com o protagonista caindo nos trilhos e revivendo seu passado. Com isso, passamos para quadros mais estilizados, onde o contorno do frame ao mesmo tempo forma o contorno dos balões. Ótima sacada, gostei muito. E as memórias retratadas como se fosse uma amontoada de fotos, o que mostra que o autor sabe transicionar bem as cenas para separar intenções, como por exemplo aqui, onde a ideia dele é retratar uma cena passada. Em alguns momentos temos os famosos alívios cômicos, veja como propositalmente a feição dos personagens é simplificada quando temos uma cena mais descontraída que pretende passar um quê de humor. E você parar no passado e se meter logo em uma briga é dose, é o que aconteceu aqui nessa cena com o nosso protagonista. E há um exagero, e aí você repara no contraste, o que era praticamente branco, sem elementos de preenchimento algum, fica totalmente cheio de tracejados, achuras, sombras, linhas grossas, para indicar uma mudança de sentimento, nesse caso, o pavor. E nessa cena aqui, o trabalho foi outro, as roupas já apareceram com mais detalhes, as feições são bem únicas e mostram o sadismo na cara desses caras. Os gestos e a linguagem corporal são incríveis. Pra falar a verdade, essa cena aqui me conquistou. O cara sabe retratar bem a linguagem corporal, mesmo que em 2 pontos haja um grau de deformação nos braços, e isso não prejudicou a cena como um todo.
De complemento, ainda temos os outros personagens vidrados e assustados com o que vai acontecer, e temos o escurecimento desta cena para dar um tom ainda mais caótico aos caras apanhando ali na praça. Aqui ainda fiquei na dúvida se tinha anoitecido e eles ficaram a tarde toda na pancadaria, ou se era um artifício para climatizar melhor a cena. As sombras das árvores ali projetadas me deixaram confuso se seria devido a uma iluminação artificial ou da luz direta do sol. O céu acinzentado também me confundiu. E aí temos aquela utilização do artifício que comentei mais cedo, a mescla entre os balões e os frames. Em especial, este ponto ficou bem diferente, pois retrata o apartamento de cima, como se fosse uma planta baixa, bacana mesmo. Nosso protagonista vai de encontro à sua antiga namorada, já que agora ele tem como, pois voltou ao passado e na realidade atual dele, ela tinha morrido. E aqui somos apresentados a mais uma personagem feminina, a namorada, e nesses quadros percebemos a atenção que ele dá ao desenhá-la. Os olhos são extremamente trabalhados em relação ao resto, um elemento que dá mais expressão ao conjunto. Quando desenhamos os olhos, ao dar esse detalhamento que parecem linhas radiais sobrepostas para representar a pupila e ao utilizar elementos de luz e reflexo que são essas bolas brancas dentro do olho, o desenho já muda. É algo simples, um jogo de luz, reflexo e sombra que fica muito top. E ele é igualmente reproduzido após isso no nosso protagonista, mas nesse caso para enaltecer as lágrimas que viriam. Após se despedir da namorada, ainda temos mais uma cena de luta, onde ele aparta uma briga e acaba conhecendo o seu cunhado. E aí temos o personagem de perfil, representado de uma outra maneira. Ficou legal também, mostrando que o autor consegue demonstrar a arte em diversas facetas e ângulos, dando um grau de profundidade com aquele olhar vazio. Olhar esse que aconteceu quando ele estava dando conselhos ao cunhado que tinha acabado de conhecer, revelando que na realidade que ele tinha vindo, o cunhado e a irmã tinham morrido, e que ele deveria cuidar dela para que isso não acontecesse nessa nova realidade. E aí depois de passar sua mensagem, voltamos ao tempo presente. Ele não morreu, mas o que aconteceu? Houve uma viagem no tempo. A história fica interessante, né? Vamos voltar para a arte. E o cunhado, ou ex-cunhado, nem sei mais, dele reaparece ali, dando a notícia que ele está vivo graças ao protagonista, graças à alteração no tempo que ele causou. E olha só a quantidade de traços que temos agora, tanto no fundo como no personagem. Prende muito a atenção da gente, não é? Fica a dica, quando quiser chamar a atenção do leitor em seus desenhos, não se poupe de usar esses tipos de efeitos. E aí o suspense começa. Gostou da arte? Gostou da história? Então não deixe de seguir o canal e acompanhar o nosso conteúdo. Valeu, falou, até mais, tchau!